Esse vídeo eu não vou começar falando uma frase motivacional. Eu acho que só hoje você deve ter escutado pelo menos umas 300 frases motivacionais. Eu não vou falar também que o céu ele é o limite e nem que você é capaz de conquistar tudo, porque assim, isso é bonito, né? Mas não paga boleto e também não te tira da cama às 6 horas da manhã. Eu quero que esse vídeo ele seja uma conversa honesta. Nós estamos em agosto, mais precisamente dia 6 de agosto de 2026. Eu preciso conversar algo com vocês e fazer uma pergunta para vocês. O que é que vocês fizeram de janeiro até o mês que nós estamos em agosto? E quando eu pergunto isso, eu não quero falar sobre você ter escrito no papel as suas metas, porque assim, nós temos dessa, né? Sempre quando chega a virada do ano, a gente cria uma lista enorme do que a gente quer, do que a gente pretende, mas o que você realmente fez de verdade? Porque assim, faltam 147 dias para que esse ano acabe. Isso mesmo, 147 dias. Parece até muito quando eu falo, né? Mas se você dividir em meses, em semanas, em dias, parece que esse tempo encurta. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês aqui hoje. Eu quero que você faça comigo aqui uma conta rápida. Como eu disse, hoje é dia 6 de agosto e o ano ele tem 365 dias. Se você for ver, já se foram 218 e sobraram 147. Agora, desses 147 dias, quantos você vai usar para construir alguma coisa na sua vida? Porque assim, vamos ser realistas. Nesses 147 dias vão ter os finais de semana, vão ter os feriados, vai ter dia que você vai acordar sem vontade nenhuma, porque existem esses dias e esses dias eles vão continuar existindo. Vão ter imprevistos, porque a vida ela não avisa dos imprevistos e aí a gente tem que tentar se ajustar a isso, né? Sempre tem uma surpresa pra gente. E no final das contas, de 147 dias, você provavelmente vai ter uns 80 a 90 dias que serão realmente produtivos. É isso mesmo, rapaziada, 3 meses. E aí me vem a pergunta: será que dentro de 3 meses dá para fazer alguma coisa? Dá para construir algo na nossa vida? Eu acredito que dá para construir muito mais do que a gente imagina, mas muito menos do que a gente acha quando a gente está motivado ou empolgado para fazer alguma coisa. E é exatamente isso que eu quero conversar com vocês, porque a maioria das pessoas, elas erram fazendo uma lista de metas enorme, como por exemplo, querem emagrecer, querem ganhar mais dinheiro, querem aprender um novo idioma, querem ler, sei lá, uns 5 a 10 livros por mês e ainda assim elas querem meditar. O problema é quando a pessoa ela quer fazer tudo isso ao mesmo tempo. E aí quando chega no próximo mês, ela viu que não conseguiu fazer pelo menos duas tarefas que ela listou, e aí ela se frustra, né? E aí começa aquela frase que eu acredito que você já tenha falado, né? Quando chega dia 1º de janeiro. No próximo mês eu tento novamente. Mas a gente não pode ter essa mentalidade de falar que vamos tentar, né? E acabar não fazendo nada. Mas nós temos que ter uma mentalidade de chegar ali no dia 1º de janeiro e falar: eu consegui realizar as minhas tarefas. Então, se eu fosse dar um conselho, o conselho seria esse: esquece a maioria das coisas que você listou na sua lista ali de tarefa e foque pelo menos em duas ou três ali para você tentar focar e não usar tanta energia, porque às vezes a gente quer gastar todas as nossas energias fazendo tudo ao mesmo tempo e quando a gente vai ver a gente não fez nada. Mas eu acho que se você focar em duas ou três, ali você vai tendo estratégia para você conseguir conquistar essas metas. E uma dessas tarefas que a gente precisa fazer é começar pelo básico. A câmera está tremendo por causa do vento aqui na janela, mas qual seria esse básico? Cuidar do seu corpo, cuidar da sua alimentação e cuidar da sua mente. Em questão do corpo, eu não vou falar para você começar a treinar e virar um rato de academia, virar um crossfiteiro ou correr uma maratona. Seria muito irresponsável da minha parte. O que eu quero te perguntar é: como é que você está tratando essa máquina que te carrega todos os dias? Se você está comendo mal, se você está dormindo mal, se você só vive estressado, sedentário, nenhuma meta de carreira
de dinheiro ou até mesmo de relacionamento vai te sustentar por muito tempo. Porque uma hora o corpo ele cobra. E quando essa cobrança vem, ela vem com juros. Então, um conselho que eu vou falar aqui era o que eu queria escutar antes, né? Construa uma rotina mínima de saúde que você consiga se manter até o final do ano, sem ter que se desesperar, sem ter que surtar. E quando eu digo mínima mesmo. Eu estou falando de três coisas. O primeiro é o movimento. 30 minutos por dia, 4 vezes por semana. Não precisa ser academia, pode ser uma caminhada, porque o que realmente importa aqui é que você saia do zero, que você comece. Se você já treina, ótimo, se mantém treinando. Se você não faz nada, vai começando devagar ali, porque assim, o objetivo do que eu tô querendo falar para vocês não é conquistar logo tudo de cara, mas é você se adaptar ao processo. A segunda coisa que eu queria falar é sobre o sono. Eu sei que você vai querer me dizer que dorme pouco porque você tem muitas ocupações, tem muitas coisas para você fazer, e tem muita gente que às vezes dorme 4, 5 horas por dia e isso não faz elas se tornarem produtivas, faz essas pessoas se tornarem lentas. Eu acredito que se você dormir 7 horas por dia durante 30 dias seguidos, você vai começar a sentir a diferença no seu corpo. E a terceira coisa que eu queria falar é sobre alimentação. Alimentação, comida de verdade. Eu não vou te passar uma dieta, até porque eu não sou nutricionista e nem estou querendo fingir ser. Mas eu acredito que você sabe a diferença entre comida de verdade e alimentos que são ultraprocessados, né? Eu acredito que se você melhorar nessas três coisas, você já vai sentir uma diferença enorme aí no cotidiano. E eu te garanto que você chegar até 31 de dezembro, você vai se sentir uma nova pessoa. Outra coisa que a maioria das pessoas lista ali no seu caderno de metas é um assunto que às vezes deixa até as pessoas desconfortáveis, que é o dinheiro, né? Eu não sei como é que está a sua vida financeira, talvez você esteja bem, talvez você esteja apertado aí, cheio de dívidas, mas independente de como você esteja hoje, você precisa encarar os números, criar um método para isso, né, para mudar de vida. Porque se você ignorar a fatura do seu cartão, ela não vai sumir, ela só vai crescer mais ainda. E o conselho que eu queria ter escutado há muito tempo atrás, que eu aprendi e estou aprendendo, é que até o dia 31 de dezembro desse ano de 2026, você saia dessa situação financeira muito melhor do que você está hoje. E às vezes melhor é relativo, porque para um, melhor é você pagar uma conta, é você guardar esses 50 mil reais aí nas suas contas. E para outros, às vezes, o melhor é só pagar as dívidas que ele está vivendo. Então, essa meta ela é pessoal, né? Em questão de dinheiro, o que é melhor para mim, às vezes, não pode ser melhor para você. Mas assim, cada um sabe onde o calo aperta. E aí esse conselho que me deram é: faça um raio-x financeiro. Pega ali o seu extrato do banco, pega um caderno e anota tudo. Vai anotando tudo, para onde está indo o seu dinheiro, e você vai ver que você vai se surpreender, né? Sabe aquele iFood que você pede nos finais de semana? Quando você for ver por mês já está dando mais de 400 reais aí. Ou até mesmo aquela assinatura de streaming que você assinou, mas você não assiste. Tá lá só por tá. E se você encarar isso, você vai perceber um tanto de dinheiro que você está gastando, ao invés de você começar a investir em você mesmo. Depois que você fez esse raio-x, você vai começar a ver para onde o seu dinheiro ele está indo. E aí você vai começar a cortar tudo aquilo que não faz sentido para você. Não estou falando para você parar de viver ou parar de tomar aquele cafezinho que você gosta. O que eu estou falando aqui é para você cortar esses valores que você gasta por coisas que você nem sente prazer, entende? Que às vezes são 20 a 30% do seu orçamento que você gasta e você nem percebe aonde você gastou. Você só quer saber de gastar. Essa é a realidade. Uma outra coisa também que eu queria te falar é que às vezes a gente compra coisas para impressionar outras pessoas que nem se importam com a gente. E aí você deve gastar o seu dinheiro com aquilo que te traz paz, te traz produtividade. E esse último conselho aqui é um conselho que muitas pessoas às vezes ignoram porque não quer saber disso, às vezes por ego, por achar que está tudo bem. E eu já quero começar te fazendo essa pergunta: como é que está a sua mente?
Porque assim, a tua mente, ela é o filtro pelo qual você enxerga tudo. Se esse filtro ele tá sujo, você começa a enxergar as coisas embaçadas, né? Fica mais difícil você enxergar com fluidez, né? Mas quando esse filtro ele tá limpo, você consegue enxergar as coisas e consegue resolver as coisas com mais facilidade. E aí me vem algumas perguntas que eu quero que você responda aqui. Se não quiserem responder também, tá tudo ok. Mas como é que tá a tua cabeça agora? Você tá ansioso? Tá se comparando com todo mundo aí nas redes sociais? Tá com aquela sensação de que todo mundo tá avançando, menos você? Tá procrastinando e depois se culpando num ciclo que parece que nunca acaba? Se você tá dessa forma, respira. Eu acredito que você não tá sozinho. E não tem nada de errado com você. Mas está na hora de você mudar a forma de como você alimenta a sua mente. Você precisa construir uma dieta mental saudável. Assim como tem gente que se alimenta de comida, né? O alimento é bom para o corpo. A gente precisa falar de comida que alimenta a nossa mente. E a maioria das pessoas estão errando justamente nisso. Elas assistem muitos conteúdos sensacionalistas, onde trazem fofoca, comparação, conteúdo que deixa a pessoa com mais raiva e mais ansioso ainda. E quando isso é consumido muitas horas por dia, a pessoa fica exausta e às vezes nem sabe o porquê que ela está exausta. E você não precisa deletar suas redes sociais para se sentir bem, porque na maioria das pessoas isso não resolve. Eu mesmo já deletei minhas redes sociais, na verdade eu desativei minhas redes sociais e depois de um tempo eu voltei a usar. Mas agora eu uso de uma forma diferente. Eu desativei todas as notificações. E quando eu entro ali, é somente para pesquisar algo que eu sei que vai me fazer bem. E isso tem melhorado muito a minha mentalidade, né, da forma que eu quero construir os meus sonhos, os meus objetivos. E é muito bom quando você adiciona conteúdo que te gera produtividade. Na verdade, aquele conteúdo que te constrói. Aquele conteúdo que te ensina, que te inspira de verdade. O ponto aqui é, seja intencional com o que entra na tua cabeça. Eu acredito que você não deixaria qualquer pessoa entrar dentro da tua casa sem que ela fosse convidada. Então por que que você deixa entrar qualquer conteúdo na tua mente que não tem filtro, não tem nenhum ensinamento, não tem nada? Pensa nisso. Outra coisa aqui também é você cuidar da sua voz interna. Eu sei que essa parece ser a mais difícil, só que ela é a mais transformadora. Como é que você fala com você mesmo quando você erra? Você se chama de burro, você se chama de preguiçoso ou de fracassado. Se um amigo seu errasse e você falasse com ele do jeito que você fala com você mesmo, eu acredito que você perderia esse amigo em 2 dias. Então por que que você não fala com você mesmo como falaria com alguém que você ama, com alguém que você conhece e tem intimidade? Parece brega, né? Mas funciona. E a gente já está encaminhando para o fim desse vídeo, mas eu quero falar agora sobre relacionamento. Ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Eu sei que a cultura da internet aqui, ela adora vender uma imagem daquele lobo solitário, do cara que construiu tudo sozinho, construiu tudo do zero sem precisar de ninguém. E isso realmente é uma mentira, porque eu acredito que toda pessoa que chegou a um nível, um patamar elevado, ela precisou de alguém que acreditou nela, quando ela mesma nem acreditava. Então escreva isso como uma meta, que até o fim do ano você fortaleça pelo menos 3 relacionamentos que realmente importam e que você tenha coragem de se afastar de pelo menos um relacionamento que te faz mal, sabe? Quem são as pessoas que você ama, mas você acaba deixando de lado? Tua mãe, teu pai, teu irmão, aquele amigo de infância que você já não fala com ele há muito tempo, o seu relacionamento, tua namorada, o teu namorado que está ali do seu lado e você sempre está tratando com desprezo. Liga para essas pessoas, não precisa ser nada exagerado, porque eu acho que a presença ela vale muito mais do que um presente. E com toda a sinceridade do mundo, essas pessoas não vão estar do seu lado para sempre. E a última meta, que se você fizer, eu acredito que vai melhorar muito a sua vida, é afastar pessoas que te fazem mal. Porque tem gente que drena toda a nossa energia, diminui os nossos feitos a todo momento, menospreza aquilo que a gente faz, porque tem pessoas que se sentem bem com isso. E se tem pessoas que se sentem bem te diminuindo, te desprezando, não é uma boa pessoa para estar do seu lado,
Sabe aquelas pessoas que, ao invés de ver as suas tentativas, elas estão vendo mais os seus fracassos? E aí você fica mantendo essas pessoas na sua vida por medo de ficar sozinho. Eu sei que é difícil, mas você tem 147 dias para começar a colocar limites na sua vida. Você não precisa brigar, você não precisa fazer drama, você só precisa falar não e pronto. A tua energia, cara, ela é limitada e você não pode ficar gastando tempo com quem não torce por você. Então, se você tiver coragem de fazer, né, de praticar esses conselhos que eu passei aqui, faça isso na sua vida. Comece a pensar mais em você, né, para que você melhore dia após dia, porque são 147 dias que pode mudar não só sua rotina, mas que pode mudar sua vida por completo. Escreva aqui embaixo, né, o que você quer que aconteça até esses 147 dias acabar. E no dia 31 de dezembro, eu quero voltar a esse vídeo aqui e ler comentário por comentário de pessoas que escreveu aqui agora e quando chegar lá no dia 31 falar o que conquistou na sua vida. Talvez seja essa forma de interação que faça a gente trocar experiências. Olha, eu era assim e hoje eu estou dessa forma. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal, deixe o seu like para ajudar aqui e até o próximo vídeo.